Se você é um amante de plantas, com certeza tem uma suculenta em casa. E é bem provável que tenha várias. Ananda Apple, explica por que elas fazem tanto sucesso nessa mesa lindíssima e um bom dia para você. Bom dia, Rodrigo. É fácil de fazer sucesso assim. Lindinha, começa bem pequena, cabe em qualquer lugar. É muito fácil de reproduzir. E o jeito que a gente chama, né, suculenta, já diz que ela tem bastante suco, bastante água por dentro. Então ela praticamente se vira sozinha se tiver um mínimo de água e bastante luz. Não é porque ela tem uma forma durinha, assim, escultural, que a pessoa vai pensar que é um objeto de decoração e deixar no meio da sala. Ela sempre precisa estar perto de uma janela. Tem um monte de tamanhos, de formas diferentes. Até isso aqui é uma suculenta. Parece uma graminha ou um musgo, mas na verdade é um sedum, uma suculenta que até sobrevive em cima das pedras, debaixo do sol direto, quentíssimo. Então é uma planta muito resistente às condições de tempo, no entanto delicada de se manusear. E como ela é muito bonitinha, muito baratinha, nessa loja, por exemplo, na quarentena, as pessoas estão comprando demais, isso é muito comum. As pessoas estão buscando as plantas e principalmente as suculentas. Preço, durabilidade, facilidade de cuidar. A gente vai ver na reportagem como reproduzir essas plantas e por que elas acabam virando uma mania. Suculentas têm para todo gosto. São mais de 20 mil espécies com uma enorme variedade de tamanhos e formas diferentes. E cores como verde, cinza azulado e tons avermelhados que se acentuam com o sol. Por isso, quem tem uma, logo tem uma coleção, porque elas são fáceis de cuidar. Para começar, precisam de pouca rega, graças a uma estratégia muito esperta. É que as folhas e talos armazenam água nas células, preenchendo quase 100% do volume da planta. E suculentas ocupam pouco espaço, praticamente cabem na palma da mão. Nos primeiros meses, vasos bem pequenos são suficientes. A única exigência é que fiquem num cantinho com boa iluminação. E nem precisa gastar muito. Dá para começar plantando até em tampas de garrafas ou em peças de estimação. Esse pote de mel era da minha mãe, eu amava. Só que eu quebrei a tampa, em vez de botar fora, estou usando como vaso agora. Brincar com estas possibilidades é um dos baratos de colecionar. A Rose, que vê o quadro verde no Japão, também aproveita de tudo para ampliar a coleção. E com arte, ela decora embalagens recicláveis como caixas, garrafas e latas. E olha como fica, vasos super originais que valorizam ainda mais as mudas. A Heloísa de Caieiras cultiva suculentas em coquedamas, estas bolas de musgo que ela põe sobre os pratos. A Thelma do Ipiranga tem a coleção no quintal em vasos de cerâmica pendentes e também nas fendas de pedaços de troncos. E o Roger planta suculentas em terrários abertos e fechados. Assim, elas crescem à vontade e sem excesso de água. Ele usa pratos e enfeites de cerâmica, criando mini jardins. E também aquários e taças de vidro de vários tamanhos, além desse charmoso bule transparente com abertura. E na minha quarentena, quando eu não estou trabalhando, muitas vezes eu aproveito para aumentar a minha coleção de suculentas, que aliás é altamente produtiva. E suculenta é assim, às vezes só da gente manipular já cai uma folhinha. E cada folhinha é uma futura muda. E em vez de eu ficar saindo para comprar vasinhos, já que eu estou produzindo bastante, eu aproveito copinho de cafezinho usado ou então cápsula usada de café e fica assim, ó, um mini vaso. E para uma planta na fase inicial é mais do que suficiente. Vou mostrar como é que eu faço. A cápsula de café usada tem furinhos embaixo, mas é melhor fazer mais com um palito para melhorar a drenagem. Uma achatada básica faz o mini vaso ficar estável. A tampinha sai fácil com a tesoura.
Depois se tira a borra, que é ótima para juntar a mistura de 2 partes de terra com 1 parte de areia. A borra tem nitrogênio que faz crescer as partes verdes da planta. Vou começar a preencher essa terrinha adubada. Só com cuidado, abrir um espacinho aqui no meio para eu colocar a muda. Essa eu vou aproveitar que tem raiz e vou cortar aqui para usar. E a parte de cima eu uso em outras mudas. Agora, mão de neurocirurgião para aprofundar a raiz com a ajuda de um palito para não quebrar a mudinha. Mas só colocar folhas em cima do substrato também funciona. Elas enraizam. Estas mudas nasceram das folhas que caíram da planta-mãe. E a reportagem rendeu. Olha quantas cápsulas e copinhos eu plantei durante a gravação. Uma linha de montagem em menos de 1 hora, tipo terapia para desanuviar. Mas há suculentas como a Flor de Maio, que acaba de dar show, em que as folhas plantadas direto na terra podem desidratar e amolecer. Então eu fiz essa experiência numa estufa improvisada. Num copo transparente e tampado, coloquei as folhas na vertical com um pouquinho de água no fundo. 1 mês depois, elas continuavam firmes e hidratadas e todas criaram raízes. Agora estão no ponto para o plantio. Para regar, é melhor um borrifador que evita machucar o replantio, mas só quando a terra estiver seca e se o ambiente for arejado. Se não, rega só na terra para não criar fungo nas folhas. E cuidado extra se o recipiente não tiver furo para drenagem, porque água acumulada apodrece a raiz. Ao contrário da maioria das plantas, suculentas não absorvem água pelas folhas, por causa dessa cera de proteção que impede também a saída de água e a desidratação. Esperta ela! O melhor lugar para elas ficarem é junto de uma janela, o mais próximo possível do sol. Ver o desenvolvimento delas em tão pouco espaço é tão envolvente que quando menos você esperar, já vai ter uma coleção e nos mandar as fotos. Que demais! É o seguinte, final de semana em casa já tem missão para todo mundo. 10 cápsulas por criança e terei aí uma mesa como essa, hein, Ananda Apple, logo mais. E aí é o seguinte, vamos repassar aqui, muito legal isso. Duas partes de terra, uma de areia. Faz a mistura ali, e aí uma terra comum com areia e tal, e depois coloca um pouquinho da borra do café. Isso, ela tem que ser porosa para a água não acumular na raiz. Que coisa bacana. A gente recebeu um vídeo aqui de uma situação que parece não ser tão comum. Quem mandou pra gente foi o Arquimedes Bertoli, que mora em Perus. Vamos ver? Oi, Ananda. Olha que surpresa linda. A minha suculenta aqui de casa, ela floriu. E eu não sabia que essa suculenta floria. Olha só que linda. E aí, suculenta da flor? Pois é, Rodrigo, essa é a surpresa do Arquimedes. Que bom que ele mandou o vídeo pra gente. E eu me surpreendi com a beleza da flor dessa suculenta dele. Agora você vê até que ela espichou o pescoço assim na perpendicular, né? Saiu do vaso para chegar mais perto da luz e aí produziu esse lindo buquê de flores creme. As suculentas dão flor sim, mas são flores insignificantes, pequenas, que Deus e a natureza não me ouçam, mas não são exatamente bonitas e elas fazem isso normalmente, mas ninguém compra suculenta por causa da flor, compra por causa da forma. Olha aqui, por exemplo, essas duas. Aliás, cactos fazem parte dessa família. Olha o tamanho da flor em relação à planta e se ela é tão linda assim. Não é grande coisa, né? Então, é muito especial esse buquê que abriu na planta do Arquimedes. A única suculenta que as pessoas compram por causa da flor é uma planta que nem sempre elas lembram que é uma suculenta, que é essa aqui, a calanchoe ou calanchói,
Tem tamanho pequenininho, que custa de R$2 a R$3 nos lugares. Tem a calanchoe de pétalas dobradas, que quer dizer, o dobro de pétalas, parece uma mini rosa. Bicolores, pétalas simples, dá também para fazer jardineira. A calanchoe é uma suculenta barata, muito bonitinha, muito fácil de cuidar e que praticamente desbancou a violeta no gosto dos brasileiros, que era muito moda nos anos 70 até 90. Hoje todo mundo quer suculenta e quer também muito a calanchoe. Só que o produtor adoraria que a gente comprasse flor nesse estágio, cheia de botão, que ele fica com a flor menos tempo na estufa e você fica com flor mais tempo em casa. Porque se comprar assim, toda aberta, vai durar pouco tempo. Essa é uma dica para ter essa suculenta bonita, Rodrigo. Que legal, hein? Tudo minimalista, assim, muito bacana. O Arquimedes, ele é o tio do Ronaldo Pasqualino, é isso? Não estou enganado? Você me disse que é nosso produtor aqui? Ele é sogro do nosso produtor, que marca muitas das coisas bonitas que a gente mostra, viu, Rodrigo? Que bacana. Essa turma toda se liga no Quadro Verde, volta e meia, quer mostrar o que tem de bonito em casa. E depois... a gente espera as fotos, os vídeos de todo mundo também, para mostrar e nos inspirar para fazer as reportagens. Então já pode ir lá puxar a hashtag BDSP, porque eu estou olhando aqui, tem várias fotos, uma mais bonita que a outra, de todos os tipos de suculenta. A galera se identifica, vai lá, tira foto na sacada e envia aqui pra gente. Muito legal. Valeu, Ananda. Bom fim de semana. Com muita suculenta. Valeu, para você e toda a equipe aí. Todo mundo fazendo uma suculentinha no sachêzinho de café, Glória Vanik. Bonitinho demais, muito legal, né? E já vira já um programa. Agora é pegar as folhinhas aí caídas por ali para poder preencher o seu sachê e montar aí uma plantação de suculenta linda. Tô olhando as fotos aqui, muito legal, pessoal.